gente, tudo bem? Vamos fazer aquela correção da folha? Então, tira um print da tela aí. Isso, aí vai facilitar o acompanhamento de vocês na correção, correto? Gente, o primeiro exercício fala o seguinte: o elemento cloro tem o número atômico 17 e a massa atômica 35,45. Na natureza, há apenas dois isótopos desse elemento. O cloro 35, que tem a massa 34,97, e o cloro 37, que tem a massa 36,97. A pergunta: indicar o número de prótons, elétrons e nêutrons do cloro 37. Então, olha aqui, ó. No enunciado, ele já te falou que o cloro tem número atômico igual a 17, certo? Essa é uma das massas. Aí ele representa os isótopos com as suas respectivas massas. E ele te pede para fazer o exercício do cloro 37, ou seja, com a massa 37. Então, o que ele quer saber desse cloro 37? Número de prótons. Gente, se é cloro, independente de ser isótopo, porque lembra, isótopos têm o mesmo número de prótons. Então, eles têm que ser o mesmo elemento químico, uma vez que o número de prótons é o número atômico. E o número atômico é a identidade do átomo. Então, todos são cloro. O número atômico é 17, já está lá no enunciado. Então, com isso, eu já consigo responder as duas primeiras perguntas. O número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Quanto é? 17. Então, aqui, ó, número de prótons é igual a 17. Número de elétrons é igual a 17. Mas ele quer que você fale também o número de nêutrons. Então, vamos lá. Do cloro de massa 37. Massa é igual a prótons mais nêutrons. Vocês já sabem isso. Como que eu faço então para achar nêutrons? Nêutrons é igual a massa menos prótons. O próton passa para lá com o sinal de negativo. Então, nêutrons vai ser igual a 37, que é o número de massa do cloro 37, menos 17, que é o número de prótons, que é igual ao número atômico, que vai dar 20. Então, a minha resposta vai ser prótons igual a 17, elétrons igual a 17, nêutrons igual a 20, ok? A número 2. Em 1909, o Geiger e Marsden realizaram no laboratório do professor Ernest Rutherford uma série de experiências que envolveram a interação de partículas alfa com a matéria. Esse trabalho, às vezes, é referido como experiência de Rutherford. O desenho a seguir esquematiza as experiências realizadas por Geiger e Marsden. Aquele desenho do polônio radioativo dentro de um cubo de chumbo e o anteparo com a lâmina de ouro. Vocês lembram disso, né? Um obstáculo que é a lâmina de ouro e um anteparo. Ele fala o seguinte: uma amostra de polônio radioativo emite partículas alfas que incidem sobre uma lâmina muito fina de ouro. Um anteparo de sulfeto de zinco indica a trajetória das partículas alfa após terem atingido a lâmina de ouro, uma vez que, quando elas incidem na superfície do sulfeto de zinco, ocorre uma cintilação. Letra A não, número 1 que eu pus aqui letra A, mas é a número 1 da questão 2. Explique o que são partículas alfas. Nós já falamos, são partículas de carga positiva, tá? Elas são compostas por 2 prótons e por 2 nêutrons, ok? Descreva os resultados que deveriam ser observados nessa experiência se houvesse uma distribuição homogênea de cargas positivas e negativas do átomo. Lembra que a gente tem as cargas positivas no átomo concentradas em seu núcleo e os seus elétrons dando volta nos orbitais, nas eletrosferas, ou seja, existe um grande espaço vazio entre o núcleo e as eletrosferas. Agora ele quer saber
o resultado dessa experiência se eu tivesse uma distribuição homogênea de cargas positivas e negativas no átomo, ou seja, sem esse grande espaço entre núcleo e eletrosfera. O que iria acontecer? As partículas alfas, elas sofreriam poucos e pequenos desvios, uma vez que as partículas estariam mais agrupadas. Então, o mais bateria com mais ia repelir, o mais bateria com menos ia desviar pouco e com poucas e pequenas, né? E pequeno desvio, ok? Descreva os resultados efetivamente observados por Geiser e Marsden. Eles foram observados grandes e pequenos desvios. Então, eu tinha aquele que passava direto, aquele que passava e sofria o desvio e aquele que retornava. Vocês se lembram? Então, tinham grandes desvios e tinham também esses pequenos desvios se fosse homogêneo, tá? Então, bateu no núcleo, pequenos desvios. Bateu na eletrosfera, como existe um vácuo entre núcleo e eletrosfera, eu tenho um desvio maior. Entenderam, pessoal? Descreva a interpretação dada por Rutherford para os resultados dessa experiência. O que nós falamos que ele já tinha concluído? Que a massa do átomo se concentra onde? No núcleo, né? Os prótons e o nêutron são os principais representantes da massa atômica e a massa ela está concentrada no núcleo. Os elétrons são infinitamente menores, portanto, eles não contribuem para a massa significativamente para a massa do átomo. Ok? Então vamos agora para a questão de número 3. Faça a distribuição eletrônica nas camadas para um átomo do elemento césio, sabendo que ele tem número atômico 55. Gente, lembra que aquelas camadas K, L, M, N, O, P e Q, elas cabem respectivamente 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8 elétrons, tá? Então, vamos lá. Na camada K cabem 4, ele tem 55, então eu vou pôr 2. Sobraram 53 ainda elétrons. Então, agora eu vou pôr 8 na próxima, 18 na próxima. Então, eu já distribuí 10 com mais 18, 28 elétrons. Faltam 27. Dá para eu colocar 27 na camada N? Dá, porque cabem 32. Mas aí eu estaria respeitando a regra do octeto? Não. Então, eu vou colocar aqui, ó, 18 elétrons. 18 elétrons, ficaram sobrando, então, 9 elétrons para eu colocar. Eu posso colocar 9 na camada O? Posso, porque cabem 18, mas eu estou respeitando a regra do octeto? Não. Então, eu coloco 8 na camada O e o que sobrou, o único que sobrou, eu passo para a camada P. Então, ficou K2, L8, M18, N18, O8 e P1. Gente, não se preocupem que nós vamos retomar esse assunto na aula de tabela periódica, ok? Então, eu vou continuar dando ênfase aqui para que vocês não tenham mais nenhuma dúvida sobre distribuição eletrônica nos níveis de energia, não nos subníveis de energia, ok, pessoal? Número 4. Qual a grandeza que melhor caracteriza um elemento químico, ou seja, que dá a característica dele, que dá a identidade dele? O número atômico, né, que é representado pela letra Z, tá legal? Número 5. Dado o átomo de sódio, que tem número atômico 11, massa 23, ele quer que você fala número atômico. Gente, número atômico é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de prótons. Então, 11, que inclusive já está representado no símbolo do elemento químico. Ele quer o número de massa, também já está representado no elemento químico. A massa é igual a 23. Prótons e elétrons é igual a número atômico, por isso eu escrevi aqui embaixo. Número atômico 11, número de prótons 11, número de elétrons 11. E o
número de nêutrons. O número de nêutrons, nós vamos usar a formulinha, né? Nêutrons é igual a massa menos prótons. Então, quanto que vai ficar? 23 menos 11, nós temos número de nêutrons igual a 12. Então, número atômico 11, número de prótons 11, número de elétrons 11. A massa é igual a 23, nêutrons é igual a 12. É a nossa resposta do exercício 5. Exercício 6. Dados átomos A, B, C, quais são isótopos? Que são átomos isótopos? São átomos com o mesmo número de prótons. Então, a gente tem aqui, ó, número de prótons é igual a número de elétrons, que é igual a número atômico. Na representação do átomo, eu já tenho aqui os números atômicos. Lembra que os números atômicos vão ser sempre os menores, enquanto que os números de massa vão ser sempre os maiores. Então, eu tenho os números atômicos representados aqui. Entre eles, quem tem o mesmo número atômico? O B e o C. Então, eles são átomos isótopos com o mesmo número de prótons, porque número atômico é igual a número de prótons. Então, vamos agora para a questão de número 7. Quantos elétrons há no íon estrôncio 38, massa 87, 2 mais? Gente, esse elemento agora, ele é um íon. Por quê? Porque ele tem 2 mais. O que significa esse 2 mais? Significa que ele perdeu elétrons. Então, ele está com 2 cargas positivas a mais. Ele está com 2 prótons a mais. Então, vamos pensar. Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, e esse átomo perde 2 elétrons, ele fica com o número de elétrons com 2 elétrons a menos que o número de prótons. Vocês concordam? Então, se ele tem 2 prótons a mais que o número de elétrons, ele tem, então, carga positiva. Ele é um elemento químico cátion, ele é um íon cátion, correto? Então, ele quer saber quantos elétrons há nesse íon. Se o número atômico dele é 38 e número atômico é igual ao número de elétrons, mas esse íon, ele perdeu 2 elétrons porque tem aqui o 2 mais, indicando que ele tem mais prótons, como que eu vou calcular o número de elétrons dele? 38 menos 2. Então, ele passou a ter 36 elétrons. O número de massa dele alterou? Não. Os átomos só fazem trocas entre si com os elétrons. Os prótons estão protegidos lá no núcleo, então eles não vão sair do núcleo, ok? Se perguntasse qual que é o número de massa dele, continua sendo 87, porque os prótons não foram alterados, tá? Então, quantos prótons ele tem? 38. Então, a massa não altera, porque o número de prótons não foi alterado. Número de prótons não altera, porque o número de prótons não foi liberado. Então, ele continua tendo 38 prótons. Exercício de número 8. Comparando-se as espécies químicas Fe2+ e Fe3+, é correto afirmar que, ou seja, são 2 elementos agora íons, né? São 2 íons também cátions. Por que cátions? Porque eles têm cargas positivas, sendo que eles perderam elétrons. Esse aqui perdeu 2 elétrons, esse daqui perdeu 3 elétrons, né? Letra A. Fe3+, esse aqui, possui menos elétrons do que Fe2+? Sim. Se os dois são o elemento químico ferro, tem o mesmo número atômico, que é igual a número de elétrons. Só que esse aqui perdeu 2 elétrons e esse aqui perdeu 3 elétrons. Então, consequentemente, o Fe possui menos elétrons do que o Fe3+, possui menos elétrons do que o Fe2+, tá? Então, a resposta já está aí, ó, letra A. As outras, né, tem menor raio atômico, possui mais prótons que Fe2, tem massa maior, elas estão incorretas, correto?
Se precisar, a gente volta aí para explicar, tá legal, pessoal? Mas eu acho que tá tranquilo. A número 9, o íon K 1939 mais possui, ou seja, ele também é um cátion, só que ele perdeu quantos elétrons? Apenas um, tá? Então, esse íon aí, ele possui 19 prótons. Possui, não possui? Aqui, ó, número atômico é igual a número de prótons, que é igual a número de elétrons. Só que nesse caso, por ele ser um íon, o que aconteceu? Ele perdeu um elétron. Então, ele continua tendo 19 prótons, mas ele passou a ter 18 elétrons. Então, a letra A está certa? Está certa. 19 prótons. Ele tem 19 nêutrons? Eu fiz a continha aqui só para vocês verem. Não, ele tem 20. Porque eu vou diminuir 39 de prótons, que não alterou, o número de prótons não foi modificado, então ele continuou com 20. E os íons representados a seguir, 39 elétrons? Não, 39 elétrons é a mesma coisa que o número de massa, então não é. Número de massa igual a 20, acabamos de falar, não. Então, é a letra A, correto? A última, os íons representados a seguir apresentam o mesmo, então tem aqui, ó, o potássio, 19 número atômico, 39 número de massa, mas ele tem um mais, significa que ele perdeu um elétron. Então, ele tem 18 elétrons. O cálcio, 20 elétrons, número atômico, e 40 de massa. Só que ele tem um 2 mais, ele também perdeu 2 elétrons. Então, ele é um cátion. Ou seja, ele tem 18 elétrons agora e continua com 20 prótons. Então, vamos lá, olha só. Número de prótons não altera, 19. Número de prótons não altera, 20. Número de elétrons, esse perdeu 1. Então, 19 menos 1, 18. Número de elétrons desse que perdeu 2 é igual a 20 menos 2, 18. Então, sim, eles têm o mesmo número de elétrons. E aqui eu coloquei a massa, que cada um tem uma massa diferente, certo? Ou seja, a resposta da número 10 é a letra D. Eles têm mesmo número de elétrons. Pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida que ainda vocês tiverem nesses exercícios, a gente volta a falar sobre eles numa próxima aula, ok? Então, tchau para vocês, estudem ciências e até breve, se Deus quiser.